Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Que vocês sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a gestão nos negócios de alimentação. Como ter a gestão faz toda a diferença aí na sua empresa. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Nayara Ramiro, sou mentora de empresários e gerentes do setor alimentício. Se você conhece algum empresários, alguns gerentes que estão precisando de ouvir esse conteúdo, que estão precisando de saber um pouco mais sobre gestão na empresa, envia um aviãozinho para eles, tá? Bom, antes de iniciar o conteúdo, eu quero avisar vocês. Na semana que vem eu vou fazer uma aula fechada para você, empresários e gerentes do setor alimentício. O tema na verdade, eu vou ministrar novamente essa aula para os empresários e gerentes que perderam. Então eu vou fazer uma aula fechada e é 100% online e gratuita para vocês, tá certo, gente? E é por todo o Brasil, para todos os empresários e gerentes do setor alimentício por todo o Brasil. Então, assim, na semana que vem eu vou lançar essa aula, eu vou ministrar essa aula, tá? Então, se você tem interesse de participar, o tema vai ser quais os erros mais comuns que estão interferindo diretamente aí nas suas vendas. Então, se você quer saber quais são esses erros, se você está cometendo esses erros, então vem participar da minha aula, que eu vou ministrar essa aula mais detalhadamente, que eu já fiz uma postagem no feed, etc. Só que assim, na aula fechada eu vou trazer mais conteúdo, eu vou explicar mais para vocês, tá certo? Então, se você quer saber quais são esses erros, qual a chavinha que você precisa melhorar aí na sua empresa, venha participar da minha aula, que é sobre vendas. É um assunto muito importante para você, empresários e gerentes que querem aí aumentarem as suas vendas, melhorar a qualidade dos seus serviços, tá certo? Então, se você tem interesse, só basta acessar o meu link da bio, naquele linkzinho azul, ou então você me chamar no direct para você efetuar a sua inscrição, tá? Lembrando que é 100% online e gratuita, tá certo? E vai ser na semana que vem, tá? Bom, então vamos iniciar. Então eu já vou começar o conteúdo aqui. Gente, manda os aviãozinhos aí para empresários e gerentes do setor alimentício que estão precisando de saber um pouco mais de gestão. Bom, gente, gestão, ela é tudo para qualquer negócio que você for abrir, certo? Então, se você é empresário, você tem que ter gestão. Porque senão o seu negócio não vai muito pra frente, né? Você vai ficar patinando. Então, se o seu negócio hoje não tem uma gestão estruturada, o seu negócio não vai pra frente. Você vai ficar camelando, patinando e morrer na beira da praia. Então, se você é empresário, você precisa ter gestão, tá? E nos negócios de alimentação, são 3 tipos de gestões que vocês precisam ter. A primeira é a gestão de pessoas. Bom, gente, não tem como falar de empresa sem falar de pessoas, porque quem faz a sua empresa funcionar são as pessoas, são os seus colaboradores. Então, a primeira gestão aí são 3 tipos de gestões: a gestão de pessoas, a gestão dos processos e a gestão do controle. Então, a primeira é a gestão de pessoas. Você precisa aprender a gerir pessoas, você precisa ser um bom líder, tá? Para você aprender aí a lidar com seus colaboradores, tá? E lembrando, gente, que no setor alimentício temos uma lei para ser seguida, tá? E os colaboradores, eles precisam se enquadrar dentro dessa lei. Então, tudo que eles fazem no setor alimentício, eles precisam seguir essa lei, tá? Não fazer o senso comum, o jeito que eles querem fazer, tá? Só que para isso, você precisa aprender a gerir pessoas, você precisa aprender a liderar pessoas, tá? E para que você seja um bom líder, você precisa ter essa habilidade, tá? Então, para você
ter esse espírito de liderança, você precisa saber como são os processos no setor alimentício. Porque como que eu vou treinar pessoas, como que eu vou corrigir processos, sendo que eu não sei os processos assertivos na minha empresa, né? Então, por isso, gente, olha, mais uma vez, por isso que eu trouxe também essa minha modalidade da mentoria para empresários e gerentes, a capacitação, esses cursos aí, para vocês saberem sobre os processos aí, tá? Porque não tem como você treinar pessoas sendo que você não sabe os processos assertivos, você não conhece a lei, tá? Porque todo o setor alimentício, tanto fábrica como varejo, né, são leis diferentes aí, mas vocês precisam saber se é varejo, é a 274, é a 216, se é fábricas, é a 275. Então são dois tipos de lei, para fábricas e para varejo, tá? Varejo, o que é varejo? Varejo é bares, restaurante, pizzaria, o setor alimentício aí de bares, cantinas, etc, tá? E fábricas é o que fabrica os produtos. Então, são dois tipos de leis diferentes, mas você que é empresário precisa saber qual o seu ramo para você entender as leis. Você precisa entender das leis. Então, se você quer treinar pessoas, você precisa saber das leis, como funciona o seu setor alimentício, tá? E se vocês quiserem ajuda aí, vocês podem estar me chamando no direct. Qualquer dificuldade que vocês estejam passando aí, qualquer dificuldade que vocês tenham aí na sua gestão, vocês podem estar me chamando no direct ou acessar o meu link da bio, tá? Que eu estou à disposição para atender você, empresários e gerentes do setor alimentício. Então, gente, gestão para os negócios de alimentação, gestão de pessoas, gestão dos processos e gestão do controle. Como eu disse, a primeira gestão é de pessoas. Não tem como falar o primeiro, porque o que faz a sua empresa funcionar são as pessoas. Então, não tem como falar de empresa sem falar de pessoas. Você precisa aprender a gerir pessoas, tá? Então é muito importante você ser um bom líder, saber gerenciar pessoas, tá? Saber como treinar a sua equipe aí, lidar com a sua equipe, tá certo? E lembrando, gente, na minha mentoria, no meu curso de capacitação, de treinamento para empresários, eu ensino esses processos, tá? Eu ensino passo a passo aí a gestão de pessoas, a gestão dos processos e a gestão do controle, tá? E também, assim, o processo, o primeiro passo importante, eu vou falar uma técnica bem rapidinho aqui para vocês. Quando na parte da gestão de pessoas, um erro muito comum que acontece nos estabelecimentos é não ter implantado o processo de recrutamento, seleção e integração aí no seu estabelecimento. É o primeiro passo aí que você precisa aprender a ter, é uma habilidade que você precisa aprender aí a ter no seu estabelecimento, tá? Ter o processo de recrutamento, seleção e integração dos colaboradores, porque você precisa saber escolher quem vai ser os colaboradores que vai trabalhar para você, tá? É serviço braçal, sim, sabemos que é serviço braçal, mas você precisa escolher aí quais são os seus colaboradores aí que vai vestir a camisa, que vai seguir as regras aí que precisa ser seguido e que vai trabalhar direitinho aí, tá? Então, para isso tem alguns critérios, tá? Então, assim, você não pode contratar porque, gente, vamos para pensar, não é qualquer pessoa que serve para trabalhar em cozinha, tá? Ou para ser um garçom, porque se você contrata um garçom aí que não é comunicativo, que é mais fechado, ou você precisa de desenvolver isso nele, ou então, gente, vai ter que trocar de função, tá? Se é uma equipe da frente que não seja comunicativa, né, que não tem uma proatividade aí, então, assim, você precisa desenvolver isso, ou então você precisa trocar ela de função, tá? Então, assim, lembrando que aí os perfis aí, para cada local aí, precisa saber também, tá certo? Porque senão, né, não vai executar os processos aí com excelência, tá certo? Então, na minha mentoria, no meu curso aí de treinamento para empresários e gerentes, eu ensino você também a ter esse processo de recrutamento, seleção e integração. Lembrando que o setor alimentício tem alguns critérios aí para você contratar um colaborador. Por exemplo, assim, se é um colaborador que você vai contratar um colaborador, uma mulher, por exemplo, que gosta de usar adornos, que gosta de passar esmalte,
Por exemplo, assim, e é cozinheira, e ela não está, se você não fala para ela de imediato que ela precisa, que no setor alimentício não pode estar usando adornos, não pode, até aliança, tá, gente? Não pode estar utilizando adornos, quando a lei fala assim que é proibido adornos, é qualquer tipo, tá? É anel, é aliança, é brinco. Então, se você contrata um colaborador e você não passa isso pra ele, ele precisa estar ciente na hora que ele for entrar lá na cozinha que ele não pode usar, tá? Porque senão você vai ter problemas depois, vai ter aquele estresse todo, tá? Então você precisa passar todas as regras pra ele, tá? Porque ele precisa entrar sabendo o que ele pode e o que ele não pode estar fazendo. E também que ele precisa também seguir um processo. Tá? Porque daí, de repente, quando você acaba contratando um colaborador aí, mais resistente, tudo mais, as regras, as normas aí, tá? Então você precisa passar tudo pra ele. Se ele vai ser, né, se ele vai topar entrar na sua empresa, se ele vai aceitar todas esse conjunto de regras e obrigações aí que o setor alimentício precisa seguir, tá? Só que para isso, quando você você implanta esse processo aí, ou melhora o seu processo de recrutamento e seleção, você precisa colocar, tanto que são várias perguntas aí que você precisa falar para o seu colaborador, para o seu futuro colaborador, né? Então, assim, são várias, cheio de critérios. Então, porque o que mais acontece é o seguinte, faltou alguém, vai lá e já coloca na cozinha. E não é bem assim, né? Olha, já aconteceu já. Faltou alguém, por exemplo, aí vai contratar, vai pegar, porque assim, até você, porque tem estabelecimento que é freelances, né? Então, assim, até os freelances, você precisa ter uma carteira aí de freelance, tá? E fazer um processo de recrutamento e ter uma carteira de freelances aí que vão trabalhar de final de semana. E também, né, faltou alguém e chamar esse freelance, por exemplo. Então, você precisa também recrutar esses colaboradores, tá? Porque um erro muito comum de acontecer em qualquer estabelecimento é faltar alguém e já pegar qualquer um e já colocar na cozinha. E às vezes aquele colaborador nem tem perfil de trabalhar em cozinha, tá? Porque tem muitas pessoas que chegam, eu vou trabalhar, tudo mais, e entra na cozinha e nem sabe como funciona a cozinha lá, entendeu? Então, assim, você precisa, né, ter esse processo. Então, assim, para você agilizar o processo, você precisa aí ter fazer um processo de recrutamento e seleção, tá? De freelances aí que você precisa, porque assim, você já conhece ele já passou pelos critérios e tudo mais, e deixar ele ciente que quando eu precisar, eu vou te chamar. Então, aí você tem essa cartela. Então, assim, até quando faltar algum colaborador, você já tem aquele no jeito que pode cobrir ali, pra não deixar você na mão. Tá? Então é muito. E para você não agir por impulso também. Lembrando, gente, que o processo de recrutamento e seleção aí você precisa. Porque geralmente, às vezes, você contrata um colaborador muito bom, né? Então, o que você quer para sua empresa? Você quer ficar contratando? Você quer ter esse. Porque assim, a empresa que fica muito entre e sai, não tem como padronizar. Tá? Então, isso não é bom pro negócio de alimentação. O interessante é você contratar um colaborador e que ele fique lá por alguns anos, tá? Esse é o objetivo. Agora, que você contrata, não para, que você fica esse entra e sai, fica muito difícil de executar os processos, porque não tem como padronizar, porque na hora que o outro tá pegando o jeito, já saiu, vai ter que treinar de novo. Então isso se torna muito cansativo para você empresário. Então é muito importante aí você fidelizar esses colaboradores, tá? Ver a oportunidade de crescimento, ver a parte de remuneração, o que você pode melhorar para o seu colaborador, para ele, porque geralmente os colaboradores bons, né, eles são sempre aí com propostas boas aí, né, de negócio de alimentação aí, e chama eles, né? Então, assim, eles se vê que é um salário melhor, eles vão embora mesmo. Então, assim, o que você precisa fazer aí para você melhorar para os seus colaboradores, para escolher ficar na sua empresa, né? Então, a primeira parte importante é você ter uma gestão estruturada, porque geralmente quando a gestão, os processos não estão estruturados, então assim, a tendência de ficar esse entra e sai aí é muito grande, porque se é uma cozinha toda bagunçada, né, que não tem gestão, que não tem processos, então fica muito bagunçado, fica muito ruim de trabalhar, fica um ambiente ruim, né, então tem que proporcionar um ambiente
Porque a cozinha já é um ambiente meio, já não muito agradável, já é um ambiente quente. Então, quanto mais você melhorar a qualidade dos seus serviços lá na sua cozinha, proporcionar um ambiente bom aí para os seus colaboradores, mais ele vai querer ficar. Tá? Então, assim, você precisa pensar certinho. Então, na parte de gestão de pessoas, você precisa pensar, né, em todas essas questões, tá? Lembrando que no meu curso de capacitação para gerentes empresários, eu vou ensinar você o passo a passo, tudo certinho, tá? Eu vou ensinar como vocês vão fazer esse processo de recrutamento e seleção, tá? E de integração para o seu colaborador se sentir pertencente à empresa, tá? Que isso é muito importante, tá certo? E depois, para você também fidelizar esses colaboradores também na empresa, tá? Porque é muito, que nem eu falei, é muito ruim um negócio de alimentação ficar nesse entra e sai, porque fica muito difícil de você, não tem como você padronizar os processos, tá? E o segundo, a segunda gestão é a gestão dos processos, né? Que a gestão dos processos é onde entra a parte dos colaboradores, é onde entra a execução, tá? É a execução dos processos, o que eles podem, o que são obrigatórios, os processos que são obrigatórios e os que não são obrigatórios, tá? Lembrando que na parte da gestão dos processos, eles têm que seguir toda uma norma aí, tudo que eles precisam fazer, tá? E lembrando, quando você treina a sua equipe, você vai ter uma reunião de alinhamento com essa equipe, você vai treinar a sua equipe, você vai ter toda essa parte teórica. Lembrando, e depois, a segunda, você vai delegar as funções, tá? Delegar o que cada um vai fazer, tanto na parte do fundo como na parte da frente, tá? Deixar isso bem alinhadinho, que é muito importante eles não ficarem perdidos e saber o que eles vão fazer, tá? Então é muito importante aí você saber delegar as funções. Por isso que é mais importante, então, você saber os processos de gestão assertiva aí para você, tá? Não é ficar no achismo, né? Ficar naquela parte, o que você acha que é. Tá? Então, trabalhar do modo certo aí, porque quando você trabalha com a gestão dos processos, você vai aumentar mais o seu lucro, você vai aumentar também mais a produtividade dos colaboradores e você também vai ter a redução do desperdício, que na verdade, quando eu treino os meus empresários, os empresários e os gerentes, é com esse objetivo, é fazer vocês economizarem mais na sua empresa, tá? Então, esse é o objetivo do meu treinamento, tá? É você aumentar a sua lucratividade, aumentar a produtividade dos colaboradores e também você reduzir desperdícios de alimentos, tá? Tanto que o meu movimento é diga não ao desperdício de alimentos e faça com que a sua empresa lucre mais, tá? Tudo isso vai acontecer através dos processos de gestão, tá? Então, a segunda gestão aí é a gestão dos processos. E na gestão dos processos é o que entra a padronização de processos. Na padronização de processos, eu tenho... na padronização, eu tenho a padronização de processos e a padronização de receitas, tá? A padronização de processos, você, empresários, é obrigatório ter no seu estabelecimento, tá? Porque na padronização de processos é que vai entrar as leis, né, as normas que é para ser seguido, tá? Então, quando você padroniza o processo, esse processo ele é obrigatório. Você, empresários, não tem assim, eu não tenho autonomia de falar se quer ou não quer. Então, se está em lei, você é obrigado a seguir. É igual a lei de trânsito. Se você não cumpre a lei de trânsito, você vai, o que vai acontecer? Você vai ser punido, na verdade. Se você ultrapassar o sinal vermelho, então você vai, de alguma forma, a conta vai chegar. Você vai ser punido por causa, se você, qualquer lei que você não respeite, você vai ser punido, certo? E a mesma coisa o setor alimentício. Então, assim, na gestão dos processos, esses processos, eles são obrigatórios. Com qual objetivo a lei sanitária fez essas normas e leis aí? Para garantir, né, a segurança dos alimentos, tá? Porque além de você aumentar a sua lucratividade,
aumentar a sua produtividade e reduzir desperdício de alimentos, você, tendo essa gestão dos processos, esses processos padronizados, você também vai garantir a segurança dos alimentos. Os comensais que forem comer aí no seu estabelecimento vai comer um alimento seguro. Quando você tem os processos, quando você tem a sua gestão aí estruturada, tá? Então, além de você ter essas 3 coisas que já é ótimo para você, que vai fazer você economizar aí e lucrar mais, você também vai garantir a qualidade dos alimentos servidos aí para os seus comensais. Então, o seu estabelecimento vai subir de nível. Então, todo estabelecimento que segue as regras das normas sanitárias, ele já tem um diferencial, tá? Até porque, assim, quando você segue tudo, quando a sua empresa está estruturada, segue o padrão certinho, fica até muito melhor de se trabalhar, tá? Além de ter todos esses benefícios aí de economizar mais, etc., a sua gestão fica melhor, tá? E você consegue também, e além do mais, até os colaboradores acabam gostando também, quando tem essa equipe alinhada, essa equipe treinada, tá? E até porque, gente, quando os colaboradores são muito bem treinados, eles pegam muito rápido. E eles por si só começam a te perguntar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, isso é muito legal, porque eles começam a ficar, se interessar pela empresa, entende? Quando ele tem essa consciência que eles são os maiores responsáveis aí de garantir a segurança dos alimentos para os seus consumidores, eles começam a ficar mais, além de eles se sentirem pertencentes à empresa, também eles começam a ficar mais interativos, eles começam a perguntar, eu posso fazer isso, né? Então isso é muito importante. Quando eu era responsável técnica de um estabelecimento, nossa, a minha equipe, assim, elas perguntavam tudo pra mim, eu posso fazer isso? Tá certo, sabe? Assim, era muito legal ter esse feedback deles. Eles vinham, traziam ideias pra mim, então é muito legal ter essa interação entre o gerente e o dono. Eu posso fazer isso? E esse processo, porque, gente, eles têm ideia, porque como que eles estão lá na linha da frente, eles têm ideias aí muito boas. Então eles vinham, deixava a sua ideia pra mim, Nera, porque eu posso fazer isso? O que você acha de fazer isso? Então era muito legal também, assim, ouvir eles, sabe? Porque eles estão ali, né, eles que estão na linha de frente ali, então eles precisam ser ouvidos, tá certo? Então vocês precisam também de abrir esse espaço aí pra achar o que é melhor, o que não é melhor pra empresa, porque eles estão ali. Então era muito legal, porque a gestão estava estruturada, então assim, era muito mais fácil de dar ideias, de melhorias e tudo mais, tá? Porque lembrando, gente, perfeição é impossível ter, né? Mas a gente chega o mais próximo dela, tá certo? O mais próximo. Os problemas vão sempre surgir. Mas quando que a sua estrutura, quando você já tem a sua gestão estruturada, fica muito mais fácil de você resolver os problemas do dia a dia, tá? Então, assim, o segundo aí é a gestão dos processos, né? Então, tem a padronização de processos, tá? Que você é obrigado a ter, de acordo com as leis sanitárias, tá? E depois tem a padronização de receitas. Esse processo, ele não é obrigatório, tá? Mas, se você quer ter o estabelecimento na palma da sua mão, você é obrigado a ter essas fichas técnicas, tá? O que é a ficha técnica? A ficha técnica, gente, além de você ter todas as suas receitas registradas no sistema, tá? E eu tenho essa ferramenta, que é uma ferramenta, a ficha técnica simples, tá? Tanto que no treinamento de gerentes e empresários, eu ensino como fazer a ficha técnica simples, tá? Porque tem 2 fichas técnicas aí, mas eu vou ensinar pra vocês a simples, que é muito mais fácil de lidar, aí que é a parte operacional mesmo que você precisa, tá? Porque depois tem a ficha técnica gerencial aí, que é um pouco mais complexa, mas o que eu vou ensinar pra vocês é a ficha técnica simples, tá? Porque além de você ter a padronização, de você ter todas as suas receitas do setor alimentício num sistema, tá? Que tudo organizadinho, ingredientes, modo de preparo, conservação, então assim, tem tudo, nessa ficha ela tem tudo, ela vem toda a descrição do seu produto aí. Você vai ter registrado e também vai ter a parte prática, tá? O seu colaborador não vai fazer o que ele acha que é.
ele vai quantificar tudo, tudo vai ser quantificado. Então, antes de ele colocar na panela, ele vai quantificar tudo, tá? Mas assim, tem coisas que é 5 quilos, que ele vai pegar. Então, assim, as coisas que são aí, é 1 litro, vai jogar 1 litro lá e beleza. Agora, as coisas que precisam ser quantificadas, aí, assim, ele não vai colocar a olho, tá? Porque, gente, sabia que na padronização de processos, você também consegue reduzir desperdício de alimentos? Porque eu já tive, olha, gente, eu já fiz consultoria que os empresários estavam tendo muito desperdício de alimentos. Porque assim, ó, porque além de não ter a ficha técnica implantada, eles faziam tudo a olho. Então, o que é a mesma quantidade que eu coloco não vai ser do outro colaborador, concordam? E assim, ó, então às vezes vai a quantidade a mais aí. Pode ser que eles. Pode ser não, já aconteceu. Eu já peguei empresas que não tinha não tinha essa padronização de receitas, que eles tinham uma certa resistência. Aí, porque não dá tempo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Então tem que quebrar essas objeções. Se não dá tempo, por que não dá tempo? É falta de contratar mais um funcionário? É porque, né? Tem que estudar o porquê que não dá tempo. Eles têm que se enquadrar na rotina deles, porque isso faz parte do processo. E até porque quando você, qualquer tipo de implantação, gente, vocês precisam fazer uma reunião com eles, ter uma reunião de alinhamento para depois partir para a prática. Por isso que eu falo, tem que ter a delegação e a supervisão, tá? Acompanhar eles no processo aí, tá? Principalmente no processo aí de implantação. Então, voltando no assunto, então, eu já peguei empresas que não tinha a padronização de receitas e depois teve essa padronização. Então, assim, a diferença, eu vou falar uma das diferenças. O empresário estava gastando, ele economizou no mês ali, uma caixa de óleo. Uma caixa de óleo. Então, numa caixa de óleo tem 30 latas. Então, ele economizou 30 latas de óleo. Você imagina? Então, assim, ó. Então, além de ele ter a perda econômica, né? Ele estava gastando uma quantidade a mais de óleo. E também ele é um prejuízo para a saúde, né? Porque a pessoa que está comendo ali está consumindo um excesso de óleo. Né? Você concorda comigo? Então são duas perdas. Além de ser uma perda econômica, é uma perda também das pessoas estarem consumindo mais quantidade de óleo. É a saúde dos comensais que vão comer na sua empresa, tá? Então é mais uma questão de saúde também, né? Então assim, era duas perdas. E para vocês verem como que é importante a padronização de receitas aí no seu estabelecimento, tá? Então, é muito importante isso. Então, se esse processo não é obrigatório, mas você que quer ter o estabelecimento na palma da sua mão, você precisa ter implantado as fichas técnicas, tá? Que ela é muito importante, tá? Porque além de você ter no sistema, você também tem que colocar isso, fazer isso funcionar na prática. Porque depois que eles pegam um jeito, gente, é muito rapidinho, que tem a balancinha lá rapidinho, tá? Não vai a questão de tempo aí, porque assim, tem coisas que é de 1 quilo, tem coisas que é de 1 litro, então assim, as coisas mais grandes assim, só é jogar na panela. Mas tem coisas pequenas, tem coisas que precisam quantificar, tá? Aquilo que não vai ser o consumo total. Mas para isso, você tendo a ficha técnica, você vai saber a quantidade que você vai usar. Porque quando eles não sabem, aí eles vão colocando a olho. E eu acho até muito mais difícil, sabia? Porque quando você tem o procedimento certinho de uma receita, olha, eu sei que eu vou usar isso de cebola, eu sei que eu vou usar isso, fica muito mais fácil, o processo fica muito mais... Além de mais, gente, além de você economizar, você também vai ganhar na produtividade. Porque se o colaborador coloca quantidade a mais de alimentos, é mais tempo que vai demorar ali aquela preparação e mais tempo que ele vai executar essa função. Por exemplo, assim, se é uma cebola que é para colocar na receita, ele coloca 5 cebolas, então ele vai passar mais tempo picando essa cebola. Então, por isso que é importante ter a padronização de receitas, as fichas técnicas, porque eles vão ter tudo ali, ó. E depois com o tempo, eles vão pegar. E fora que assim, gente, só tem benefícios, porque assim, você não fica preso a um único cozinheiro,
tá? Não é só aquele cozinheiro que sabe as receitas, tá? Ai, é porque daí vai que aquele funcionário sai da sua empresa e é só ele que sabia aquela receita, que geralmente é isso que é um erro muito comum que acontece. Eles pedem a conta, você fica na mão, você não. Então, assim, e fora que assim, gente, um erro muito comum também que acontece. Você, com a padronização de receitas, você fideliza mais clientes. Por quê? Pensa comigo. Eu sou consumidora. Então, assim, na hora, e geralmente, quando você vai naquele estabelecimento, você já conhece os tipos de produto que você quer consumir. E às vezes você tem um prato favorito. E às vezes o seu cliente sai da casa dele para comer só esse prato favorito. E ele chegando no estabelecimento, ele vai pedir o prato favorito e não está tão saboroso, né? Já aconteceu isso comigo várias vezes até. O prato, então assim, aquele cliente vai ficar frustrado. Por quê? Porque o prato não estava muito gostoso, não estava muito saboroso, alguma coisa aconteceu. Porque deve ter a falta de padrão, né? Quando isso acontece é porque não tem a padronização de receitas no seu estabelecimento. Porque quando você tem a padronização, qualquer funcionário vai fazer da mesma maneira, entendeu? Ele vai seguir o passo a passo ali. Tá? Então, o que acontece muito é isso. Geralmente, você vai no estabelecimento, então, assim, às vezes não tá o mesmo padrão. Porque o que é padrão? Você vai padronizar, né? Então, assim, então, qualquer colaborador que pegar para fazer, qualquer cozinheiro, ele vai fazer, ele vai seguir aquele passo a passo, né? Então, assim, é um erro muito comum. E isso, gente, acaba frustrando o cliente acaba ficando chateado, né? E até pode rolar até uma reclamação também, né? E não é legal para o seu estabelecimento, porque vai sair reclamando. Então, assim, quando você quer oferecer a experiência para o seu cliente, você precisa oferecer algo único e especial para eles, para você fidelizar e para ele voltar mais vezes, né? Então, assim, a padronização, por isso que a padronização de receitas, ela se torna muito importante aí no setor alimentício, tá? Então, é um dos erros aí, quando você vai num estabelecimento ou outro e você vai comer o mesmo prato e aquele prato não está tão saboroso, não tá do mesmo jeito, é porque é a falta de padrão, tá? Não tem a padronização de receitas aí, tá? Foi alguma falha lá na cozinha, tá? Foi feito por um outro colaborador aí, pode ser que é um colaborador novo. E até porque, gente, quando entra colaborador novo, ele vai ter todas as receitas ali, entendeu? Então ele vai seguir o passo a passo. Ele vai ler certinho e vai seguir o passo a passo aí, né, da receita sua. Então, é muito importante aí, então, por isso que eu falo. Se você quer ter o estabelecimento na palma da sua mão, você é obrigado a ter as fichas técnicas. Na minha opinião, você tem que ter, porque isso só é benefício para você. E você só vai saber que isso é importante para você depois que você já estiver implantado, já estiver aí na parte prática, já executando esse processo, porque daí você vai sentir a diferença, tá? Então, assim, se você não tem e quer implantar, eu super recomendo aí, tá? E lembrando que tanto eu faço as fichas técnicas, tanto eu vou até o local fazer, e como também eu ensino no meu treinamento vocês a fazerem, tá? Eu treino gerentes e empresários aí a fazer esse processo, as fichas técnicas simples, tá certo? Então, se vocês tiverem essa dificuldade aí na sua gestão, vocês podem me mandar um direct ou então vocês acessem o meu link da bio, tá? Então, qualquer dificuldade que vocês tiverem na gestão aí, que vocês estão meio patinando, é um problema que vocês não conseguem resolver, me chama no direct aí pra gente resolver aí pra vocês, tá? Tentar solucionar, né? Ver qual o melhor caminho pra você seguir, tá certo, gente? E a terceira gestão, gente, eu já vou encerrar a minha live, tá? Hoje tá um pouquinho mais extensa aí, porque os processos de gestão é muito extenso. Tanto que, gente, que quando eu faço o treinamento de empresários e gerentes, é um treinamento aí de 8 semanas, tá? Sendo uma vez na semana com 3 horas, tá? Porque os processos é muito extenso, é muita coisa, tá? Então tem que ser implantado aos poucos aí, tá certo? Tá certo, gente? Então, assim, ó, então a terceira gestão é a gestão do controle, tá? Depois que eu treinei a minha equipe,
Eu fiz uma reunião de alinhamento. Não, primeiro assim, né? Eu tenho o colaborador certo, eu contratei colaborador certo, tal. Depois eu vou para. Eu estou no processo de implantação de processos e tudo mais. Aí o que vai acontecer? Você delegou as funções, você supervisionou. Aí depois o que vai acontecer? Você vai ter a gestão do controle, né? Então você vai delegar as funções e depois você vai supervisionar, tá? E na gestão do controle, como são muitos processos, tem as ferramentas certas para isso, tá, gente? Tem as ferramentas certas, tá? Porque assim, como são muito controles, são muitos processos, você tem que ter ferramentas para te auxiliar, para facilitar no seu dia a dia, tá? Como que você vai controlar um processo de um mês, por exemplo? Se você deixar tudo aqui, você vai esquecer, né? Com dados, com números, né? E até porque você precisa ter essas ferramentas para você ter a comparação, né? De evolução que você perdeu. Então, para cada tipo de processo, você tem uma ferramenta diferente, tá? Ferramenta de recebimento de mercadoria, ferramenta de planejamento de compras, controle de estoque, tá? Então tem várias ferramentas aí que ajudam, tá? No seu dia a dia. E fora também que algumas ferramentas também são obrigatórias, tá? Você é obrigado a ter essas ferramentas, porque para quando as autoridades sanitárias for te visitar, você apresentar todas essas ferramentas que tá tudo em dia. Tá certo? E lembrando que também no meu treinamento de empresários e gerentes, eu ensino vocês aí a como executar essas ferramentas, tá? Vou liberar também as minhas ferramentas de controle para vocês, tá certo? E também eu sou consultora de alimentos também, tá? Então, eu além de ensinar, além de treinar empresários e gerentes, eu também vou até as empresas aí fazer o processo aí para, né, visitar as empresas para também fazer o processo na empresa, né? O processo de implantação, tá? Trazer melhorias para o estabelecimento. Então, assim, eu sou consultora de alimentos, eu faço a parte prática aí também, tá? A parte operacional de ir até a empresa. E também eu trouxe essa modalidade de ensinar vocês, de capacitar os empresários e os gerentes, tá? Para melhorar os meus serviços de consultoria, porque na consultoria vai a cada 15 dias, né? São uma vez na semana, né? 2. Então, assim, para o serviço de consultoria ficar muito melhor, por isso que eu também estou capacitando os gerentes e empresários para executar o processo aí com excelência, para o serviço, para a qualidade do serviço de vocês saírem com excelência, tá certo, gente? Então, assim, lembrando, então, os processos de gestão é a gestão de pessoas, a gestão dos processos e a gestão do controle, tá? São esses 3 tipos de gestão que é o carro-chefe aí para o setor alimentício, tá? Que vocês precisam saber executar, tá certo? Gente, eu vou encerrar minha live, tá certo? Então, se vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dificuldade que vocês estiverem aí na sua gestão, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Se vocês quiserem conhecer mais os meus cursos e treinamentos também, eu estou à disposição aí para atendê-los. Aí vocês querem saber quais os módulos, porque através dessa... Quando vocês acessem o meu link da bio ou me chama no direct, eu vou saber identificar quais são as suas dificuldades, o que você está precisando no momento, tá? E assim, aí depois através disso você vai conhecer aí quais são os meus cursos, quais são os meus treinamentos, tá? E então, assim, qualquer dificuldade que vocês tiverem aí, tá certo? Qualquer melhorias que vocês, tanto para quem já está funcionando, como para quem já está no processo aí de abertura, gente, e lembrando que eu abri um espaço na minha agenda para ministrar o curso de abertura de negócio de alimentação, para ajudar os empresários a tirar esse sonho do papel e se tornar realidade. É um curso rapidinho, tá? É um curso de 2 horas, tá? Então, se você conhece algum empresário aí que tem esse sonho de abrir mesmo uma empresa, um negócio de alimentação, eu também estou ministrando esse curso para vocês, tá?
para ajudar vocês aí, tá certo? É um curso rápido. Agora, os cursos, assim, de treinamento mesmo, para gerentes e para curso, que é o curso de gestão, tá? É um pouquinho mais extenso aí, que é uma duração de 8 semanas, sendo uma vez na semana, com 3 horas, tá? Vamos estar juntos durante 8 semanas aí, para você esclarecer todas as suas dificuldades de gestão e para você estar melhorando também a qualidade do seu serviço. Porque lembrando, gente, não é só vocês têm que pensar o seguinte, virar uma chavinha aí na mente de vocês, que assim, não é só você ficar ofertando promoção, vocês têm que melhorar a qualidade do serviço para o seu cliente, tá? Então, quanto mais você melhorar a qualidade do seu serviço, mais a sua empresa vai crescendo aí, tá? Porque mais você vai conseguindo mais vendas, vai atraindo mais clientes. Então, quanto mais você investir na qualidade dos seus serviços, melhora e mais a sua empresa vai crescendo. E para isso, para você melhorar a qualidade dos seus serviços, você precisa ter gestão na sua empresa. Tá certo? Porque sem gestão a sua empresa não vai pra frente. Tá ok, gente? Bom, eu estou encerrando agora a minha live, tá? E eu gostaria de saber o que vocês aprenderam comigo hoje, tá certo? Gente, por hoje é só. E o que vocês aprenderam comigo hoje, ou vocês podem me mandar um recado no direct, ou deixar um recadinho aqui, ó, no comentário comigo, tá? Que talvez eu vou deixar essa live salva, tá certo? E também eu abri um novo canal no YouTube. Então, se vocês querem participar aí, eu vou colocar essa live lá no meu canal, no meu novo canal do YouTube, tá certo, gente? Bom, gente, que vocês tenham um ótimo dia e fiquem com Deus. Um grande beijo.